Olá, centelhas de luz, que é Silvana Ferreira, passando aqui hoje para a tiragem para o signo de Áries, para a semana de 13 a 19 de maio de 2024. Meus parabéns atrasados a todas as mamães, meus cumprimentos. Lembrando que o nome do canal foi mudado, mas o conteúdo continua o mesmo, você vai continuar recebendo aí as notificações, só modifiquei o nome diante de uma intuição que eu tive, que já era necessário, fiz uma consulta para numerologia e eu fui orientada a fazer a mudança. Então a gente está aqui para atender a espiritualidade, porque somos instrumentos dela. Não é mais nossa luz, mas a luz de todos estará presente aqui comigo e a minha luz também estará sempre à disposição de vocês. Tá bom? Vamos começar com a tiragem? Vou usar o Reader White, né? Vamos ver quais são as energias para esta semana. Lembrar que as nossas tiragens são totalmente intuitivas, tá bom? Então vamos lá. Começar aqui, signo de Áries, 13 a 19 de maio. Vamos lá. Primeira carta que sai aqui na área das finanças é um 4 de paus. A primeira carta que sai para o relacionamento familiar é um 7 de espadas. E a primeira carta que sai para um amor é um 10 de paus, tá? Vamos começar falando das finanças? As finanças, a carta do 4 de paus, ela nos diz de comemoração, de estrutura, de um momento de ações sólidas na área das finanças que trazem comemoração. Aquele momento em que você iniciou uma jornada recentemente e que você tem comemoração, alguma parceria sendo comemorada, alguma parceria que deu certo, algo que deu certo e vai trazer mais estrutura para você. Então é uma semana em que você vai ter boas surpresas aí, tá? Pessoas celebrando, possibilidade de fazer novas parcerias com mais estrutura na área das finanças e do trabalho. Então é uma carta muito, muito, muito positiva para você nesse sentido de finanças. Deve aproveitar essa semana. Se você tem, Ariano, desejo de se reestruturar, de fazer parceria, a energia dessa semana é muito boa. Então, provavelmente a pessoa a qual você vai se ligar aí será um bom parceiro de negócios e vocês trabalhando juntos, alinhados em ações bem pensadas e alinhadas vão ter muito sucesso, tá? Vamos ver aqui o Hunter de Tarot, qual que vai ser o possível obstáculo. O possível obstáculo aqui vem com a carta correspondente ao 7 de copas. O 7 de copas, ele é uma carta que ele pede para tomar cuidado com ilusões na área das finanças e do trabalho. Por quê? Pode acontecer de vocês, na ânsia de fazer uma parceria, não olharem, não se alinharem totalmente com todos os detalhes, tá? Então, o 7 de copas é aquela pessoa que pode se iludir com alguma situação que venha, com algum ponto desta estrutura que não fique muito claro. Então, o conselho do tarô ao fazer parcerias, ter muita clareza com relação aos prós e aos contras, tá bem? Dessa parceria. Muito cuidado, tanto com relação à sua conduta, como com relação à conduta do parceiro ou das pessoas que estão ao seu redor aí, em termos de finanças e de trabalho, com determinados padrões de comportamento ditados por um emocional, onde as pessoas não se fixam num propósito da maneira que deveriam. Porque o 7 de copas, ele é uma carta que fala da pessoa que uma hora quer investir na bolsa, outra hora quer investir no LCA, outra hora quer investir nas letras do tesouro, outra hora quer comprar Bitcoin. Então, sabe, não tem assim um foco. E aí, quem muito quer, nada tem.
porque fica com a cabeça pensando cada dia, cada momento do dia, pensando, sem ter um foco aonde quer direcionar a sua energia em termos de trabalho e finanças. Então é preciso tomar cuidado com isso, seja da sua parte ou de alguém que está ao seu lado te auxiliando ou te dando estrutura para o suporte para o teu negócio, ou sendo parceiro, tá? Então, 7 de copas vem me falar daquele momento em que eu não estou muito certo do que eu quero, eu tenho uma energia de estrutura chegando, mas eu estou ainda com a cabeça um pouco perdida, uma hora eu quero isso, outra hora eu quero aquilo, uma hora eu quero que a minha loja venda sapato, outra hora eu quero que a minha loja venda roupas, outra hora já não quero isso, eu quero montar uma mecânica, entendeu? Então, tudo aquilo que você não tiver foco pode te atrapalhar essa semana, então precisa ter foco. Né? Precisa saber muito bem o que quer. A energia é muito positiva para você dar estrutura a algum projeto, mas você precisa conhecer o projeto, saber muito bem o que você vai fazer. Ah, mas o meu negócio, eu sou empregado, não sou proprietário. Perfeito, tá? Então, assim, eu estou trabalhando onde eu quero? Ou eu sou aquela pessoa que eu mando currículo para trabalhar na área da informática, também mando currículo para trabalhar na área de vendas, mando currículo para trabalhar como numa escola como professor. Eu aceito qualquer coisa porque eu estou desesperado. Não é uma semana para isso. É uma semana para se ter foco. Tem que se tomar cuidado, porque é uma semana que você tem uma energia boa para começar qualquer coisa em termos de trabalho e finanças. Mas se você não tiver muito bem definido o que você quer, isso será um empecilho, será uma energia desperdiçada nessa semana. Então, parar, refletir, né? Meditar, se for necessário, fazer uma consulta aí ao seu eu interior, seu eu superior, pedir iluminação, o ser de luz da sua devoção, para que você tenha a mente clareada, né? Para aqueles que são católicos cristãos, Nossa Senhora da Cabeça, né? Nosso Senhor dos Passos, guiar os teus passos, a tua cabeça para aquilo que você precisa atingir, tá bom? Então, uma semana que você vai ter que pensar muito bem nesse sentido, tá? Em termos de família, o 7 de espadas, ele me fala de uma pessoa que, uma semana em que talvez você vai estar abraçando coisas, Ariana, que não deveria, sabe? É aquela semana em que você vai estar disponível para a tua família, como sempre devemos estar, mas você tem que pensar, por que você está carregando dores que não são suas? Por que você está se ferindo com dores que não deveriam te ferir? Tá? Note que essa pessoa aqui, ela abraça essas espadas e ela pega as espadas pela lâmina, né? Em termos de família, essa carta me fala de alguém que tem o desejo de ajudar, que quer livrar os outros das dores, dos pensamentos que travam, dos pensamentos que limitam, né? E que muitas vezes tem um comportamento de agir por trás, pelos bastidores, mas não com o sentido de maldade neste caso, eu vejo com o sentido de ajudar. É como aquela mãe que poupa os filhos de um momento difícil, tira dos filhos o contato com uma dificuldade, puxando para si responsabilidades que ela deveria talvez repartir com o parceiro. O mundo está ruindo e os filhos, embora já tenham idade para entender o que está passando, ela não, está tudo bem, ela finge que está tudo bem. E ela carrega tudo aquilo com ela mesma e se fere, né? E qual é o sentido que tem uma pessoa carregar essas dores pelas mãos se ferindo para poupar os outros? É uma situação que fala de autossacrifício. Mas é uma semana que você vai ter que repensar isso, porque aquela situação de autossacrifício em que você se sacrifica para poupar o outro dentro da família, pode te trazer feridas profundas, que vão doer. Então, repense nesse sentido, tá? Auxiliar, apoiar é uma coisa. Tomar para si todas as dores é uma outra situação. Isso traz dor, isso traz sobrecarga, e isso traz uma sobrecarga mental muito grande,
E se você não cuidar disso agora, daqui a pouco vai trazer um aprisionamento mental, porque do 7 nós passamos para o 8 de espadas e depois o 9. O 8 de espadas é aquela carta da pessoa que já não sabe mais o que fazer, né? Vou dar um exemplo, não é para todos, mas poupei tanto uma situação na minha casa que agora eu preciso de ajuda e eu já não sei como fazer para pedir ajuda. Poupei meus filhos de uma dor, de terem contato com uma situação familiar que está desagregando a nossa família, estou fingindo que está tudo bem. O próximo passo que vai ser? Vai ser resolver a situação? Não, neste contexto não. O próximo passo é se sentir aprisionado, já não consigo mais disfarçar o que está acontecendo. E já estou adoecendo com isso. E depois do 8 veio o 9, que é a carta da angústia, da ansiedade, da insônia, do desespero. Então é um alerta muito grande do tarô para você olhar para si essa semana e verificar aí o que é que precisa ser mudado, tá? Não carregue todas as dores sozinhos, não carreguem todas as dores sozinhos, não tomem para si dores que não são suas. Apoie, mas não tire da pessoa o sofrimento, porque o sofrimento que você tira da pessoa é como se você roubasse dela a chance de crescimento. Ajudando, você pensa em você não vê que você está roubando a chance de crescimento. Então é um momento de você buscar por ponderação, tá bom? Vamos ver o lado negativo. Eu acho que nem tem muito lado negativo, porque a mensagem foi tão clara, né? Mas eu quero saber, né? Já fizemos isso aqui para as finanças. Vamos pedir para o tarô mostrar o que pode acontecer aqui para nós em termos de negatividade nessa energia. Vem mais uma carta de espadas, né? E a carta de espadas que vem aqui é o Pajem de Espadas, tá? E o Pajem de Espadas, o que ele fala? É hora de você modificar o seu caminho mental, né? O Pajem de Espadas, ele às vezes fica olhando muito para trás, não conseguindo se desligar de certas coisas do passado, quando ele tem aí um caminho de crescimento importante para ele pela frente, né? Um crescimento que passa assim pela chegada de mensagens positivas que vão fazer com que ele tome novos caminhos. Dali ele vai passar para o Cavaleiro de Espadas, que vai agir, que vai ter um mental mais ativo no sentido de modificar alguma situação, né, que precisa ser modificada esta semana. Aí passa para a Rainha de Espadas, que tem foco, e passa para o Rei de Espadas, que é aquela pessoa que realmente toma as decisões maduras, com um intelecto forte. Então, prepara, tá? É uma semana para você se preparar em família aí para abandonar velhos padrões e iniciar novos padrões de pensamento que auxiliem a tua família. Não focar no que está lá atrás. O que passou, que já foi feito, precisa ser modificado, não cabe mais no momento atual, tá bom? Em termos de amor, nós temos aqui, veio o 10 de paus, né? E o 10 de paus é uma carta que fala de uma sobrecarga muito grande no amor. Pode estar falando aqui para nós que você vai ter uma semana em que você vai se sentir bem cansado. É como se você olhasse para o teu relacionamento e se sentisse sozinho, carregando toda a carga que embasa esse relacionamento, né? Talvez estamos falando aqui com pessoas que estão em relacionamentos abusivos, mas no sentido daquele parceiro que deixa tudo para você. O parceiro que acha que... Vou dar um exemplo, né? Que porque você é a esposa e não está trabalhando, tem que fazer tudo na casa, né? Tudo fica por tua conta. Ele não pode chegar e dar, por exemplo, um banho na criança, não pode chegar e dar ajudar a lavar uma louça, não pode chegar e ir no supermercado comprar um pãozinho que você esqueceu de comprar. Pequenos detalhes do dia a dia que podem estar fazendo com que você veja no seu parceiro uma pessoa que no amor exige muito de você e não te dá o correspondente, só quer receber. Então, para aqueles que não são casados, aqui eu dei exemplos até agora de pessoas que são casadas, que têm um amor, né, estão o esposo e a esposa, mas pense em alguém que está noivo, ou que está começando a namorar, né? Aquela namorada que acha assim que só você tem que decidir as coisas na relação, porque ela não quer assumir responsabilidades, né? Às vezes fica muito fácil a gente jogar para o outro. Só um na relação toma as decisões, só um na relação suporta a carga
financeira, dos pequenos passeios que fazem, das coisas que se divertem juntos. Somente um na relação luta para que essa relação se mantenha em pé ou caminhe. Então, esta carta está falando aqui de alguém que vem lutando há muito tempo numa relação. Então, é uma energia em que você vai estar sentindo isso. Isso significa, efetivamente, que essa relação amorosa vai ser rompida? Não necessariamente. Pode estar dizendo que a partir deste 10, que o 10 é uma finalização de um ciclo, que a partir deste 10, você tem que olhar para si e você se tirar dessa situação. Então, verificar aí em que ponto dessa relação você está com alguma questão interna se subjugando a essa relação. Porque relação não é para a gente se subjugar, né? Relação é para a gente compartilhar. E eu vejo alguém subjugado aqui, né? É essa energia que me passa. Deixa eu pedir mais uma carta para verificar qual é o lado sombrio que está. O Hierofante, ó, né? Essa carta aqui do Hierofante, ela vem falar para mim, neste contexto, que o Hierofante, num contexto de lado sombra, ele vem falar de alguém que é extremamente autoritário, né? Ele vem falar de alguém que subjuga mesmo o outro, né? Então, a energia é para você alertar porque você está sendo subjugado. Mas faça uma situação de autoanálise e verifique se não é você que está subjugando o outro. Muito me diz aqui que é o ariano sendo subjugado. Embora seja muito difícil um ariano ser subjugado, a gente tem que entender que o signo no mapa astrológico não é só o Sol que manda. Às vezes você tem Áries no mapa astrológico, eu tiro aqui, faço as minhas tiragens para o Sol em Áries, o Sol dos signos, né? Embora possa ressoar também com pessoas que tenham ascendente, Lua, mas e Vênus, né? Aqui vamos falar de Vênus, né? Mas em questão de mapa astrológico, às vezes pode ter um ariano subjugado, porque tem alguém numa relação que foi construída na base da manipulação, e o ariano não percebeu. Uma pessoa, um ariano que talvez tenha questões de infância, de amor próprio, que precisam ser resolvidas, e que ele muitas vezes se cala para não criar problema, né? Eu convivi muito tempo com um ariano que ele era assim, ele era completamente o oposto da conduta que deveria ter uma pessoa de Áries. Não sabia se impor, não sabia dizer não. Era um ariano muito bom para dar início a novas coisas, né? Mas na hora dele se posicionar e ter aquela fortaleza que a gente sabe que o signo de Áries tem de falar assim, ó, vamos fazer desse jeito, porque eu entendo que esse jeito é o melhor para o caminho que a gente está seguindo, ele não conseguiu. Isso me fala muito dessa energia, de um ariano subjugado. Subjugado pelo autoritarismo de alguém. Eu diria até mais, vem com crenças limitantes, alguém que usa, inclusive, crenças religiosas para dominar. Tá? Então, uma semana em que você vai ser chamado a ser olhado para isso. Tá? A tiragem é para você, Ariano. Então, quem tem que olhar para essa situação de subjugação, o subjugamento, vamos colocar assim, né? Nessa relação, é você. E você tem que cabe a você assumir a autoridade e se livrar disso daqui. Então, é como se o tarô dissesse: empodere-se, tá? Empodere-se e use a autoridade que você tem de ser quem você é para você modificar essa situação, porque não há relação que possa sobreviver neste nível de sobrecarga, tá? Então é uma semana de que precisa existir esta mudança em termos de amor, tá bom? O tarô da fitoenergética traz para vocês a seguinte mensagem para equilíbrio do corpo físico. Vem a energia da catuaba,
dizendo que é momento de estabelecer prioridades e criar ânimo e vontade de viver, tá? Então, assim, veja que vieram duas cartas aqui no amor e na família, que falam de pessoas que abraçam muito coisas que não são delas, né? Sobrecarregadas por isso. E aí vem aqui que o teu corpo físico já está sentindo, essa carta fala disso, e esta carta aqui também fala da possibilidade dos danos ao corpo físico na medida que você pode se cortar, né? Então é um momento do teu corpo físico você ver que a prioridade tem que ser o teu bem-estar, né? Isso não significa que você tenha que ter grandes rompimentos com as pessoas que estão ao teu redor. Às vezes pode ser, eu não vejo isso. Se você verificar que você está numa relação tão tóxica, seja em nível familiar como em nível amoroso, que precise de um rompimento, você talvez tenha que pensar sobre isso profundamente esta semana, tá? Então é momento de estabelecer prioridades e criar ânimo e vontade de viver. Trabalhar o chakra básico. Para equilíbrio do corpo mental, vem o hortelã levante. Ele fala o seguinte: aprenda a estimular seus canais de sensibilidade extra físicos e clarividência, abandonando definitivamente sentimentos negativos. Então, essas situações podem te trazendo tanta negatividade que você não está conseguindo ter um canal mais aberto com a tua espiritualidade. É isso que você precisa ver essa semana, né? Quando nós estamos extremamente sobrecarregados, fisicamente, emocionalmente, o nosso mental fica sobrecarregado. Esta carta fala isso em termos de família, né? Então, nós temos que, às vezes, nos libertar de certas amarras ou de certas cargas que estão muito no corpo físico para a gente poder abrir o canal de clarividência, né? E para estimular esses canais, a gente tem que abandonar os pensamentos negativos. Então, aproveite a semana para fazer conexões espirituais, orações fortes, limpezas energéticas, né? Mentalizações positivas, para você ter força para passar por essas situações todas, tá? Para equilíbrio do corpo emocional, veio a fita energética do manjericão. O manjericão diz: não tenha medo de enfrentar a verdade. Faça escolhas, tome decisões com energia. É você retomando seu empoderamento, né? Fazer escolhas e tomar decisões com energia é retomar o empoderamento do ariano nesta semana, tá? E para equilíbrio do corpo emocional veio a alfazema, né? Uma energia bem legal. Está dizendo para você, respeitar limites favorece lidar com várias coisas ao mesmo tempo, sem gerar estresse. Vou ler de novo. Respeitar limites favorece lidar com várias coisas ao mesmo tempo, sem gerar estresse. Equilíbrio e empreendedorismo serão necessários agora. Então, a gente sabe, o Ariano, que você tem uma energia muito positiva para o financeiro aqui, né? E para de trabalho, de empreendedorismo, né? Veio aqui um conselho para você cuidar do foco, né? Mas se você não tiver equilibrado na área do amor e na área da família, vai reverberar ali no empreendedorismo, né? Então, este momento de respeitar limites é você respeitar os seus próprios limites. Lógico que nós temos que respeitar os limites alheios, que são impostos pelas regras sociais, sem dúvida, mas você tem que pensar que o respeito aos limites começa por você, tá bom? Então, eu espero que você aproveite as energias dessa semana. Se gostou, dê um like, ative o sininho. É a energia de troca que nós precisamos para o canal avançar e para que as outras pessoas que ainda não nos conhecem tenham acesso através do YouTube, que vai fazendo o vídeo chegar às outras pessoas. Se tiver like, se tiver um comentário, a energia chega às outras pessoas e assim o canal cresce e a gente consegue continuar aqui com vocês, tá bom? Muita paz, muita luz, uma ótima semana. Aqueles que se interessarem em apoiar o canal, aí na descrição tem o Pix, qualquer quantia é muito bem-vinda. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo, é importante para nós. Até a próxima tiragem.